Queridos, hoje eu quero falar de uma coisa extremamente importante para cada um de vocês. Eu acredito que vocês já passaram por uma coisa igual. E eu me recordo que, antes disso, sejam bem-vindos, subscrevam o nosso canal do YouTube. Eu acredito que nem devia vos recordar isso, porque vocês já fazem parte desta família. E quero contar aqui algo que há 6 anos atrás, como todo pai, tem um desejo que seu filho entre na faculdade, e principalmente a faculdade da UEM. E não falhou para mim também ter o mesmo desejo do próprio pai, do meu pai. E me recordo que eu fiz o instituto, e depois do instituto, antes do instituto, ele disse: olha, eu gostava que tu entrasse na UEM. E eu fiz, estudei, como qualquer outro jovem estudaria também para entrar na UEM. Fiz os exames. Quando fiz os exames, esperei então o dia para sair os resultados. Me recordo nesse dia que meu pai, o turno dele seria de noite. Então, eu corri para a faculdade para ir ver, e fui ver na faculdade de engenharia, e ele foi trabalhar. Mas imagine, tudo ia ocorrer normalmente. Então o que veio a seguir fui lá ver o resultado, yes, consegui. E volto para casa para dar essa boa nova, não é? Ao invés de ligar para ele, eu prefiro dar a informação pessoalmente. Então nós em família, um belo dia em casa, todos nós. E vocês já imaginam coisas como estas. Chegam colegas do teu pai à noite. Tudo bem, vocês estão aqui e eles estão onde? E ele já não fazia parte daquele ambiente ou do ambiente dos vivos. Algo sinistro. Eu não vou vos mentir, assim como qualquer uma outra pessoa também diria a mesma coisa. Deus, me leva junto. Me leva junto porque eu não vou conseguir suportar este fardo. E eu nem tinha dimensão do que ele carregava. Naquele momento, comecei a ter as imagens de todos os dias que ele voltava para casa, bem, alguns dias mal-humorado. Eu não tinha dimensão das guerras invisíveis ou mentais que ele tinha. E só para vocês terem ideia, todos os dias que ele voltava, levava uma média de 30 minutos a 1 hora no quarto. E eu me pergunto, o que ele fazia? O que ele pensava? O que se passava pela cabeça dele? Não tive o privilégio de perguntar isso, mas eu tenho certeza que eram guerras que, na verdade, naquele momento, quando recebi aquela informação, é como se elas tivessem passado todas elas para nós, em casa, como família. E agora, como é que vai ser a alimentação aqui em casa? Porque ele era o único provedor. E minhas irmãs, como é que há de ser? Quem pagava a escola para ele era ele. Não, pai, eu não vou conseguir. Deus, eu não vou conseguir, me leva junto. Me leva junto, Senhor, porque eu não tenho força para aguentar. Naquele exato momento, eu já estava a mergulhar também no mundo das guerras invisíveis. A minha mente já começava a fazer cálculos, a processar muita coisa. E acredito também que há pessoas que vivem essas guerras nos quartos. Pode até não ser no quarto. Vocês veem tanto suicídio. E alguém me perguntava, mas por que há pessoas que têm pais, têm pai e mãe, vivem no mesmo ambiente,
Mas mesmo assim a criança está no mundo das drogas. Vocês não imaginam, se calhar o pai e a mãe não são pessoas presentes naquela família, ou para aquela criança. Vocês não imaginam o que o filho gostava que o pai fizesse, mas eles não estão ali para o fazer. E há tanta coisa que nos passa pela cabeça, principalmente nós, na área jovem. As guerras invisíveis são as mais fortes, e que as físicas são as mais fortes. Porque o inimigo arranjou uma nova estratégia agora. Ele já não envia um demoninho porque ele sabe que é só enviar um demoninho, é só chamar 4 diáconos, ou 2, ou 1 até, uma oração básica em nome e no sangue de Jesus, aquilo desaparece. Mas ele ataca agora no sítio mais terrível, e que ele sabe que tu, eu, não temos domínio, as nossas emoções. E vamos ler uma passagem muito forte também, que a mesma pessoa também clamou a Deus que lhe tirasse a vida. Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas capítulo 4, versículo 2, que passa assim: e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu te disse quando ainda estava em casa? Quer dizer, nós quando estamos numa guerra invisível, até lutamos com o nosso próprio Deus. Esquecemos que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o espírito. E nós começamos a lutar com uma pessoa errada. Ele está ali para nos ajudar, nós estamos a questionar a ele, estamos a saber os porquês. Deus, mas por quê? Não é Deus, mas por que eu? É para quem? Para que eu devo fazer isso? Para quem? Por que eu? Essa é uma pergunta que não devia estar no nosso vocabulário quando estivermos numa conversa com o próprio Deus. E Jonas diz ainda mais: foi por isso que me apresentei em fugir para Tarsis. Vocês conhecem muito bem a história do Jonas. Jonas, Deus falou com ele, disse que tinha que ir para a Nínive para ir dar uma informação ao seu povo que deviam se arrepender, mas ele foge para Tarsis. Vocês podem ler muito bem essa história. Vão lá buscar muitos subsídios. Depois ele passa alguns dias, não, foram 3 dias na barriga do peixe. Porque às vezes nós achamos que o Jonas achou-se corajoso em ir para o barco onde estavam lá pessoas que não tinham nada a ver com sua compatibilidade do seu propósito. E o barco começou com turbulências. O que aconteceu? Alguém, porque entendia do assunto, disse: não, alguém de nós aqui que está fugindo de alguma coisa, lancemos para a água. Então, coragem não é sinônimo de fé. Ele achou-se muito corajoso, assumindo que ia fugir. Por que ele fugiu? Em vez de permanecer na fé. Permanecer na fé como assim? Moisés, que foi tirar o povo do Egito. Abraão, que ouviu a voz de Deus, por isso que nós chamamos o pai da fé. Ele caminhou, ouvindo só a voz de Deus. Então, por isso, diz assim o próprio Jonas, por isso que eu me apresentei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu, Deus, ou seja, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Senhor, tira-me a vida. Eu imploro, tira-me a vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. E nós já fizemos essas orações muitas vezes. Quando não sabemos lidar com as nossas emoções, com as nossas guerras invisíveis, a única solução: Deus, tira-me a vida. Então, o inimigo sempre quando quer te atacar, ele envia 3 coisas.
na tua mente, ele envia 3 coisas. Primeiro, ele te confunde, ele confunde o teu propósito. Mas será que eu nasci para isto? Não, eu não mereço fazer isto. Quem deveria fazer é fulano. Ele te confunde. Ele te confunde. E o segundo que o inimigo faz, ele te deixa louco. Vocês vão reparar quando tiverem a ler Jonas, ele primeiro reclama de calor. Deus faz crescer uma árvore, depois reclama da árvore, diz não. Ele começa a ficar louco. Já não sabe o que ele quer. E o terceiro aspecto, ele começa a ficar com confusão mental. Ele fica com confusão mental. Então, esses são os 3 níveis. Esses são os 3 níveis que o inimigo usa para poder lhe atacar. Eu vou pedir aqui a minha equipe que me empreste agora o telefone rapidamente, para levarmos muito rápido esta pregação. Abram comigo, porque isso me veio à cabeça agora. Abram comigo a arma para poder matar este nível de ataques emocionais. Abram Filipenses 4. Filipenses 4, 6, que diz assim a palavra: não estejais inquietos por coisa alguma. Calma, Gilder. Estou com confusão mental. Não estejais inquietos com coisa alguma. Antes, as vossas petições em tudo seja conhecido diante de Deus. No quarto, quando as guerras estiverem lá a bater, toda a vossa ansiedade, toda a vossa confusão mental, tudo, mandem. Porque naquele momento nós já não conseguimos carregar. Então mandem toda a vossa ansiedade a Deus. Porque Ele tem nos guardado. Mas é para fazermos isso. Como é que a gente vai lançar toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, toda a nossa confusão mental a Ele? Pela oração, súplicas e ações de graça. Pela oração, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Gildan, eu estou com uma guerra mental. Como é que eu faço para estar bem? Aí está. Primeiro, por ações de graça, súplicas e orações. Ao fazer essas 3 coisas, a paz de Deus, já estamos a matar as nossas guerras mentais. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A única paz e a verdadeira paz está em Cristo Jesus. E Ele diz que guardará os nossos corações. Os nossos corações é a sede das nossas emoções. Então foi assim como eu venci as minhas guerras invisíveis. Eu também espero que vocês também usem essas técnicas para vencer essas guerras invisíveis. Eu quero desejar paz e prosperidade para cada um de vocês. Vos vejo na próxima oportunidade.